Hoje o vídeo vai ser sobre algumas perguntas que clientes e pessoas têm mais dúvidas. São as 5 maiores procuras com frequência, não só em redes sociais, mas no Google também. A Juliana vai estar aqui fazendo... Dá um oi, mano. Oi. A Juliana está aqui e ela vai estar fazendo essas perguntas para mim, como se fosse um de vocês. Vida, qual é a pergunta? Primeira pergunta. Primeira pergunta, tatuagem dói? Explica a dor em cada parte do corpo. Sim, tatuagem dói. Eu vou falar com base não só na minha experiência como tatuador, mas também como uma pessoa que é tatuada. Eu vejo a dor da tatuagem como uma ardência. E dependendo da localidade, essa ardência ela vai ser mais potente ou menos potente. Lugares que eu acredito que são mais dolorosos são costela, pescoço e mãos e pés. Assim, dedo, mão e pé. Para mim são locais que são mais doloridos. Nessa área aqui do peito eu iniciei uma tatuagem, eu achei dolorido, mas não tanto quanto aqui na parte do pescoço. E é onde geralmente os clientes mais reclamam em relação à dor. É claro que a dor eu costumo falar que ela é meio parecida com cócega. Às vezes vai ter gente que tem mais cócega na axila e menos cócega no pé. Vai ter gente que tem mais cócega no pé e menos na axila. E a dor, para mim, funciona do mesmo jeito. Sendo que, sim, existem esses pontos de locais que são mais sensíveis no corpo. Tá? Geralmente funciona assim. Para você, Vida? Qual a parte do corpo que você tem hoje em dia mais no braço, né? No antebraço. Na parte daqui, né, que você tem dentro do bíceps, no ombro e nas costas. Aonde você achou que doeu mais? A que mais doeu foi as costas, aqui em cima. Nas costas, né, você... E a do dedo. É, as duas lembranças que eu tenho. Do dedo eu tenho também, no dedo, né? São as dores. Tem na aliança, né, que a gente fez. Da aliança eu não senti tanto, eu senti essa daqui. Essa daí, a Juliana, ela tem uma tatuagem aqui, um raminho. Então vamos lá, é isso, dói. E existem sim áreas que são mais sensíveis. Próxima pergunta. Tá, segunda pergunta. O que ninguém te conta antes de fazer uma tatu? Vixe. Como profissional hoje, eu tenho requisitos pré-tatu e requisitos pós-tatu. Antigamente, a gente falava muito, pelo menos eu, muito sobre o pós-tatu. Como é que você vai cuidar da sua tatuagem, mas a gente não preparava o cliente para fazer a tatuagem. E de uns anos para cá eu vi que isso é muito importante, muitos tatuadores também viram que isso era necessário e hoje em dia a gente trata isso com mais qualidade, vamos colocar assim, da pessoa hidratar a pele antes de fazer a tatuagem. Vamos supor, vai fazer uma tatuagem no antebraço. Uma semana antes, ela vai começar com a hidratação ali na pele no local. Não ingerir bebida alcoólica, pelo menos 72 horas antes de fazer a tatuagem. Não expor o local ao sol, pelo menos aí uma semana antes de fazer a tatuagem. Ou se for expor ao sol, às vezes tem gente que trabalha no sol, usar uma blusa de proteção solar ou um protetor solar. Assim, são os principais requisitos. Terceira, como cuidar da sua tatuagem para ela não perder a cor? Então, aí entra um pós-tatu, o requisito, né? Eu aqui no estúdio, eu trabalho com 2 tipos de cuidado. Existem os clientes que gostam de usar o adesivo curativo. A gente finalizou a tatuagem, espera um tempo para a tatuagem secar e faz o uso do adesivo curativo na tatuagem. Com uma semana do uso dele, a pessoa volta aqui no estúdio para eu poder fazer a remoção ou eu dou passo a passo, acompanho a pessoa para poder ela fazer a retirada em casa, dependendo às vezes a pessoa tem dificuldade, de 7 dias estava retornando ao estúdio. O outro formato, ele requer um pouco mais de cuidado. Por quê? Quando a pessoa está com adesivo curativo, ela não vai se preocupar em hidratar a pele, em passar pomada, e são algumas coisas que ela não vai se preocupar. Quando ela não faz esse uso, eu peço para a pessoa ela lavar o local durante os 3 primeiros dias com sabonete de pH neutro, que é o pH do nosso corpo. Depois desses 3 dias, do 4º ao 7º dia, ela fazer o uso de uma pomada
cicatrizante específica. E depois desse 7º dia, ela vai fazer o uso de hidratante. Os clientes, durante uma vez na semana, ou eles vêm no estúdio, ou eles me enviam tanto foto, vídeo, para eu poder ir acompanhando o processo de cicatrização, e isso tem facilitado muito, ajudado muito. Mesmo o cliente que faz o uso do adesivo curativo, eu tenho esse cuidado de estar acompanhando, porque eu acredito que a cicatrização da tatuagem ela é um componente importante para um bom resultado. Não é só uma boa execução, um bom material e um bom profissional, mas também um bom cliente que vai cuidar da tatuagem direitinho. Tá, mas você falou de um processo de cicatrização. Aqui tá, né, uma pergunta sobre para não perder a cor. É tipo assim, isso a longo prazo. Depois, a longo prazo? Porque esse processo, porque assim, existe um processo de cicatrização que você pode fazer e danificar a coloração da tatuagem. A pigmentação da tatuagem ela vai depender também de uma boa cicatrização. Sim. Uma má cicatrização ela vai ficar com uma coloração ruim. E a longo prazo é cuidar da tatuagem como nós deveríamos cuidar da nossa pele em si. Hidratar a pele, usar óleo, usar protetor solar, mesmo que não esteja exposto ao sol, que a gente tem mania de usar o protetor só quando vai para a praia. Mas o correto é usar o protetor solar. E outra, protetor solar ele funciona de 2 em 2 horas. Então não adianta você passar um protetor solar para o longo do dia também. Então esses tipos de cuidados que deveriam ser normal no nosso cotidiano vai ajudar a manter a tatuagem com uma boa coloração. E existem hidratantes específicos para tatuagem que realçam a pigmentação na pele, na derme. E são muito bons. Um deles, não é propaganda paga, mas eu vou falar que eu gosto, é o Strax da Renaudet. Ele dá uma potencializada na pigmentação, fica realmente muito boa. Dentro dos comuns, Nivea Milk, vidrinho azul, sem óleo de coco, o normal. Um pouquinho dentro disso ainda, o que pode e o que não pode comer depois de tatuar. Isso é muito interessante, por quê? Antigamente a gente tratava de um jeito, né? Era uma restrição alimentar gigantesca. Então não podia nada. Fez a tatuagem, parecia que tinha feito a cirurgia. E hoje em dia, na verdade, eu não dou nenhuma restrição alimentar. Isso impacta muita gente, mas eu não dou nenhuma restrição alimentar. Então às vezes a pessoa, eu posso comer um joelho que tem presunto, né? Pode, mas às vezes tem pessoas que esse presunto vai causar um dano na cicatrização. Então, assim, eu não dou nenhuma restrição, não come isso, não come isso, não come isso. Mas eu deixo bem claro que a pessoa, ela se conhecendo, ela vai evitar algum certo tipo de alimento, pelo menos durante 3 a 4 dias, dentro do processo da cicatrização. Então, ali dentro dos primeiros 3, 4 dias, a pessoa ela vai tomar cuidado, por exemplo, com carne de porco e derivados de carne de porco, bacon, presunto, mortadela, calabresa, porque às vezes isso pode causar um dano na cicatrização dela. Mas restrição alimentar hoje em dia eu não trabalho com isso. Eu lembro que antigamente a gente falava para não comer chocolate, não comer, era qual o nome? Comida... Remosa. Eu nunca soube o que é isso. Era ovo, né? Chocolate. Ovo, chocolate. Não pode tomar açaí, não pode... Nossa, era os mais altos mesmo. Era chocolate, muita coisa, muita coisa. E até na própria medicina isso mudou também. Que eu me lembro que, não agora há pouco tempo, mas muito tempo atrás, havia uma restrição muito maior. Aí eu me lembro que o meu padrasto, ele fez uma cirurgia que ele falou para mim, filho, eu posso comer de tudo. Eu falei, como assim você pode comer de tudo? A pessoa faz tatuagem, não pode comer nada, você fez a cirurgia e pode comer de tudo? Aí ele falou, posso. Foi quando eu comecei a olhar para esse lado também. Eu lembro quando eu tive neném, antigamente tinha muita restrição. E depois que eu tive a Nandra, o próprio hospital me deu qual o nome? Feijoada. Dentro do hospital. Tipo assim, eu fiquei chocada, porque depois de 5 filhos, né? Eu falei, caramba, feijoada. Não, quinta filha, gente. A Nandra é a mais nova. 5º filho, né? Depois do quinto, a Nandra
Depois do quinto filho, vem uma feijoada pra me comer. Falei, arrasou. Eu lembro que tu falou comigo, né? Arrasou. Tem algum alimento que é, tipo, tem a probabilidade maior de dar ruim qualquer tipo de... Vai depender do organismo. É o próprio organismo. Eu acredito que é muito a ver, hoje em dia eu acredito que tem mais a ver com o organismo. Então, como a gente geralmente, eu sempre coloco para a pessoa, se a pessoa ela conhece seu organismo, quando ela cuida do seu organismo. Então, quando eu vejo que a pessoa não tem certos tipos de doutrina alimentar, entendeu? A pessoa que às vezes tem gente que não se alimenta bem, vamos colocar assim. Então, eu falo para essa pessoa, olha, se puder, evita tais tipos de alimentação, como eu dei o exemplo da carne de porco, durante pelo menos os 3, 4 dias do início aí da cicatrização. Tá. Próxima pergunta. É a última pergunta. Aqui. Qual a diferença entre estilos de tatuagem? Fine line, realismo e old school? Todas. Não, qual é a diferença entre cada uma? Entre cada uma. Vamos lá, fine line. Fine line são tatuagens delicadas, minimalistas, de traço fino. Então, o fine line, ela tem essa vertente, são tatuagens... Então é pelo feitas... traço, não é pelo tamanho? Não, a tatuagem, ela pode ser um fechamento de braço, às vezes, botânica, né, de flores, no estilo fine line, que vai ser com os tracinhos bem fininhos, delicados. É um estilo de tatuagem que é como, teve até um vídeo que eu falei que para mim traço fino, médio ou grosso é uma obrigação de todo profissional saber fazer. Mas existe, qualquer estilo vai ter uma especialização daquele profissional para certa vertente, certo estilo. E o fine line é um deles. Todo mundo tem que saber traço fino, mas vai ter tatuador que trabalha especificamente com traço fino. E o fine line, você não faz um traço fino com qualquer tipo de material. Existem materiais específicos para aquele tipo de trabalho, entendeu? Então, como qualquer tatuagem, né, vai ter, mas o fine line, ele vai ter essa vertente. Então, assim, pode ser uma botânica, uma tatuagem grande, ou uma tatuagem que pode ser grande e delicada, entendeu? Pode ser, às vezes, o que seria grande? Vai depender de uma comparação, entendeu? Pode ser um minimalismo. Então, ela tem essa vertente. Qual outra? Realismo. O realismo é realismo. Eu tenho um ponto de vista muito diferente do realismo do que alguns profissionais, e tem muita gente que concorda comigo. Porque para mim o realismo é algo que vai te trazer uma proporção real do que é real. Vamos supor assim, uma tatuagem de um rosto, um portrait em realismo, uma orelha, só a orelha em realismo, é um realismo. Às vezes não é porque é um leão que vai ser um realismo. Pode ser um leão que não vai parecer real. Porque para mim o realismo, ele tem que trazer isso, de parecer real. Tem uma tatuagem muito comum que é religiosa, que é a mão, né? Em formato de oração, em forma de oração. E muita gente chama essa tatuagem, independente do estilo, de realismo. Mas sendo que se não for uma mão que tem a alusão de uma mão real ali trabalhada, ela não pode ser chamada de realismo. Porque às vezes pode ser uma mão, como você falou, no old school. Entendeu? Que é uma tatuagem mais do estilo dos primórdios da tatuagem, a velha escola. Entendeu? Então o realismo para mim é isso. O realismo ele vai trabalhar dentro do black and gray, que é o preto e cinza, né? O black work, ele vai trabalhar com sombra, com profundidade, com textura. Para mim, é o estilo de tatuagem que ele vai trazer uma base maior de técnicas para poder chegar naquilo, que vai ter trabalhos que vai ter que ter uma noção de fine line, vai ter que, enfim, de várias técnicas para você conseguir executar um realismo com a proporção boa. E a old school? A old school é o início da tatuagem, o primórdio da tatuagem. É uma tatuagem, vamos colocar assim, um traço mais bruto um pouco, né? Usa muito o bold line, cores primárias e mais contraste, mais
sólido, né? Uma pintura sólida com cores primárias do que uma sombra, um degradê, algo como no realismo, vamos supor, é diferente. É aquela coisa mais assim, bem primária mesmo. Estilo desenho, né? É, aquela coisa assim. Porque eu não vou... Tem quantos minutos aí já? 18. Então, 19. tá bem. Depois a gente fala de outros, porque dentro da vertente do old school, tem o new school, tem o old school, entendeu? Então, mas o old school é basicamente isso. Foi a última essa. Foi a última? Foi. E você Acabou. gostou? Então, gente, se esse vídeo te ajudou, compartilha com algum amigo, com alguma amiga, algum conhecido que ainda tem a vontade de fazer a sua primeira tatuagem. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E se você tem alguma dúvida em relação à tatuagem, deixa aí no comentário que eu posso fazer um próximo vídeo respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, né? Ativa o sininho e deixa seu like, tá bom? Até o próximo vídeo.